Fala palestrinos e palestrinas, hoje um videozinho polêmico, hein? Mas é polêmico só para os rivais. Porque quem é palmeirense de verdade sabe que sim, com toda a convicção que o Palmeiras é campeão mundial, né? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui com os melhores momentos, né, e os gols da final do Campeonato Mundial de 51. É o que todo mundo fala, 51 é pinga. Tem a história também da pinga 51, né, que foi feita justamente em homenagem ao Palmeiras, que foi campeão mundial de 51. Então, quando vocês falam 51 é pinga, sim, 51 é pinga e é em homenagem ao Palmeiras, né? Dito isso, foi um marco na história do futebol, né? Não só na história do Palmeiras, mas no marco do futebol, porque o Brasil, a seleção brasileira, vinha de uma decepção, uma das suas primeiras decepções, que foi na Copa do Mundo de 1950, quando perdeu em casa, no Maracanã, para o Uruguai, né? Então, aquele símbolo e aquele peso de tristeza, né, no futebol, seguiu o Brasil até que um certo time verde e branco, em 1951, resgatou o orgulho brasileiro, lotando assim o mesmo Maracanã, com mais de 100 mil pessoas para assistir a final, Palmeiras e Juventus, sim, Juventus da Itália, onde o Palmeiras jogou 2 jogos, né, com a Juventus. Ganhou o primeiro por 1-0, empatou o segundo em 2-2 e sagrou-se campeão mundial. Vocês vão ver aqui as imagens, vão ver no final a comemoração, com narração original inclusive, isso é que é o melhor. E no final a gente entende um pouquinho como é que foi essa dinâmica desse campeonato, né? Como foi os grupos, quem participou, como foi o chaveamento, semifinais, até chegar à final. E a gente conversa mais um pouquinho. E é bom porque aí os antes, né, e as pessoas que realmente não procuram saber um pouco de história, seja do Palmeiras, seja de qualquer outro time, falam sem saber, e aí quando aparece algo desse tipo aqui, ficam sem ter argumentos plausíveis para debater de forma ética, né, e igualitária sobre um assunto tão polêmico, né, que as pessoas polemizam, mas a história está aí, história não se compra, né, história se conquista. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens, nos gols e com a narração original de 1951, Palmeiras, o primeiro campeão mundial. Todo o protocolo inicial aí para vocês, escalação, tudo. Avançou Manente, tem pela frente a Jair. Tenta a cobertura para dar a preste. Avança de preste, prepara o sentido, vai executar, atirou e gol! Gol de preste. Gol de preste para o Juventus. Decorridos 18 minutos, bola que Manente entregou no sentido do seu ataque para Karl Hansen. Abriu a preste, este recebeu pela meia esquerda, entrou pela meia lua da área, apontou e atirou. O tiro não foi sorte, saltou Fábio, fraquejou na defesa e a bola sacudiu a rede. Juventus 1, Palmeiras 0. Sérgio, a bola foi muito bem colocada, Sérgio. Lima agora favorável a canhotinha, vai entrando pelo bico da área. Remota para Lima, apontou, atirou. Bate na trave! Voltou a Rodrigues, atirou. Rodrigues!
executar o seu centro, deu agora para onde está Montinelli, atirou, escapou de Fábio, gol do Juventus, feito por intermédio de Boniperti, depois do tiro de Montinelli. Agarrou, soltou Fábio, veio Boniperti, pôs ao fundo das redes, escapou de Fábio. 9 minutos, 2-1, ganha o Juventus, gol de Boniperti. Jorge. Uma boa avançada do zagueiro Boniperti. Montinelli atirou forte. Fábio agarrou e largou. Tentou o encaixe, no entanto escorregou, caiu e entrou Boniperti. Salvador vai entrando pela área, adianta o Coro, prepara o seu tiro cruzado, agarra Fábio, escapa, torna a agarrar. Caiu Boniperti dentro da área, mas a pelota vai à vanguarda, já vem para Túlio, Túlio vai caminhando, vai ultrapassar a linha divisória do terreno, abre jogo para Rodrigues, este cabeceia para Liminha, ganha Liminha, jogada, entra pela área, vai preparando seu tiro, continua Liminha, adiantou muito, apontou, atirou, escapou de escapou de Viola, entrou Liminha e foi cair ao fundo das redes e lá está, atenção Geraldo, vamos ver o que há, está caído o jogador, Viola também vai lá, atenção Geraldo. O quase está caído, canhotinho com comoção dentro do arco, enquanto os jogadores todos correram para lá. Viola tentou agarrar Canhotinho para trazê-lo para fora. No entanto, entrou também o médico do Palmeiras e desentendeu-se com Viola. O gol foi dessas coisas maravilhosas. Gol de raça, de peito, de sangue. Passou por todo mundo, Liminha. Quando a bola entrou. A torcida prorrompe no grito de Brasil, Brasil, Brasil. 2-2, 33 minutos da etapa complementar. Todo o estádio ainda vibra e o seu eco repercute por todos os recantos deste palco extraordinário. Atenção, o tempo regulamentar está esgotado. Enquanto vem o juiz de punição, e dá por terminada a peleja! Terminada a peleja! Quando Parola procura Canhotinho, quando vê que iam entrando os reservas, refuga. Atenção, Sérgio! Fala alguma coisa daí, me diga qual é a emoção aí embaixo. O espetáculo quase todo o time do Palmeiras abraçado pelos cronistas, reservas e público que estava aqui na vala. Enquanto a assistência toda permanece de pé, acenando com o lanço como que despedida dos italianos. Sem dúvida, uma das maiores partidas de futebol. Uma das partidas de maior emoção em toda a nossa vida. E este grande público espera ansioso o Palmeiras fazer a volta olímpica no gramado para aplaudi-lo, para consagrá-lo como merece. Ainda dificuldade para os jogadores e sai finalmente o Palmeiras com a bandeira brasileira percorrendo o estádio do Maracanã. Viva a alegria dos jogadores, fala! Todo estádio acompanha entre emoção a volta olímpica do Palmeiras. Mas uma curiosidade desse campeonato mundial é que na fase de grupos, né, que tinha, vê se eu me lembro, tinha Palmeiras, Juventus, o Nice da França e acho que o Estrela Vermelha, não vou lembrar bem agora, mas já eu certinho para vocês, coloco aqui embaixo. Enfim, passou Palmeiras e o Juventus passou em primeiro, o Palmeiras passou em segundo do grupo. No outro grupo tinha Vasco, tinha Nacional do Uruguai, tinha... não vou lembrar bem agora não, mas tinha mais dois times da Europa. Passou o Vasco e passou o Áustria Viena, se eu não me engano. E aí o chaveamento na semifinal já, que só eram 8 times, como ainda é hoje, né, o Campeonato Mundial de Clubes, foi disputado no Brasil esse Mundial. Em 2000 teve um do mesmo jeito. O chaveamento deu que o Palmeiras pegaria o Vasco na semifinal e o Áustria Viena pegaria a Juventus. Passou a Juventus, passou o Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou o primeiro jogo do Vasco de 1-0 e empatou o segundo por 1-1, se eu não estiver enganado.
e o Palmeiras passou para pegar a Juventus. Só que na fase de grupos o Palmeiras apanhou, né? Vou até falar essa palavra porque na fase de grupos o Palmeiras apanhou de 4-0 para essa própria Juventus. Ou seja, desde os primórdios da história do Palmeiras, que o Palmeiras tem esse símbolo de virada, tem esse símbolo de garra, de raça, de ser realmente o time da virada, né? Porque o Palmeiras chegou na final desacreditado, chegou na final como um azarão. A Juventus era uma potência naquela época, né? Tinha todo o holofote, né, da época apontado para eles, né? Tanto que o artilheiro, o time com melhor defesa, com melhor ataque, tudo foi a Juventus. Porém, tinha um Palmeiras no seu caminho que conseguiu, na soma dos dois resultados, ser campeão do mundo. Uma curiosidadezinha aqui, e fica até um questionamento, se a Juventus tivesse ganho esse jogo, sim ou com certeza estaria lá estampado que eles são campeões mundiais? Sim ou com certeza, qual dos dois vocês escolhem? Mas aí foi o Palmeiras, foi um time brasileiro, né? Esse campeonato mundial de 51 foi organizado pela CBD, a Federação Brasileira de Desportos, só que teve toda a chancela e apoio da FIFA, que tinha o seu presidente chamado Jules Rimet. Acho que todo mundo sabe que Jules Rimet foi dado numa taça do mundo, que depois o Brasil ganhou em 1970, foi roubada, coisa e tal, tem toda uma história por trás disso. Mas o Jules Rimet, ele aprovou e disse que realmente seria um sucesso e chancelou aquela lá. Só que a CBD tomou a frente e organizou tudo aquilo lá que foi feito em São Paulo e no Rio de Janeiro, tal qual foi feito em 2000, entendeu? Aí fica todo o questionamento. Por quê? Não dizer que o Palmeiras é campeão mundial, né? E considerar outras equipes que foram campeões mundiais com o mesmo projeto, com a mesma organização, enfim, né? Tempos diferentes, mas o mesmo modelo de campeonato. 8 equipes, semifinal, final, sai o campeão em 2 jogos. No ano de 2000 teve a mesma coisa, entendeu? Em 2014 a FIFA foi lá e reconheceu o Palmeiras como o primeiro campeão mundial, né? De fato, emitiu a nota, tudo, entregou para o ministro dos esportes na época aqui no Brasil, e a partir daí o Palmeiras realmente passou a considerar-se de forma oficial como campeão mundial. E aí começou a surgir de verdade essa piada. E é o Mundial do Palmeiras tem Mundial, coisa e tal. Mas isso está mais do que provado que realmente é só uma piada que os rivais usam por não ter argumentos plausíveis para debater sobre esse assunto, né? Porque a prova acabei de passar para vocês. E tem mais, em fevereiro de 2022, Palmeiras foi disputar novamente o Mundial, já tinha disputado em 2021, foi disputar contra o Chelsea, aquele jogão de bola, e o presidente da FIFA, ele falou que talvez o mundo pudesse ser pintado novamente pela segunda vez de verde e branco, né? Ou seja, reconhecendo que o Palmeiras é campeão mundial, o primeiro campeão mundial, né? E aí a zoação fica porque também faz parte, né, do futebol, faz parte de tudo isso que gere, que circunda o futebol, não só brasileiro, né, mundial, mas principalmente aqui no Brasil isso aí é tido como muita zoação, como coisa. Mas quem estudar um pouquinho, quem for daquele torcedor mesmo, um rival que gosta de dar uma lida em alguma coisa, de dar uma estudada em alguma coisa ali, vai lá, lê, vê o que foi que aconteceu em 51, vê o porquê que levou o nome de... Porque que tinha o nome Copa Rio, mas que foi um campeonato mundial e foi o primeiro campeonato mundial de clubes. É tanto aqui que na narração e nas imagens que vocês viram em preto e branco, original, vocês viram que a torcida gritava Brasil, Brasil, Brasil. Mais de 100 mil pessoas, quase 100.200 pessoas, se eu não me engano, no estádio do Maracanã, gritando Brasil, 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 porque aquilo ali foi o resgate do orgulho brasileiro que o Brasil tinha perdido um ano antes na Copa do Mundo de 1950. Então, o Palmeiras conseguiu resgatar isso. Alguns anos depois, o Palmeiras, inclusive, representou a seleção brasileira contra o Uruguai. Você vê como a história do Palmeiras ela é muito rica. Ganhou de 3-0, ganhou fácil, né? E as histórias se cruzam por causa disso. Então, eu deixo aqui para você, né? Coloca aqui nos comentários o que é que você acha. Faça a sua zoação, né? Normal, aqui também é aberta a zoação, a gente debate aqui nos comentários, claro. Mas você também que gostaria de saber mais um pouco desse assunto, pode aprender aqui, espero que eu tenha podido passar para você
o que é que foi esse Mundial realmente de 51 do Palmeiras, por que é que nós palmeirenses consideramos sim sermos campeões mundiais. E se não fosse, não tinha problema nenhum, até porque é o campeonato mais difícil de ser ganho por um clube brasileiro, né? Quem tem realmente viu que foi uma dificuldade imensa para ter, né? E fica aqui a dica para que vocês pesquisem antes de falar, tirem onda, resenha, porque eu também tenho a minha parte da resenha também que eu tiro, mas é bom pesquisar para vocês saberem como é que surgiu a história. E quando for falar aqui 51 é pinga, vocês estão sendo coniventes com o Campeonato Mundial do Palmeiras, tá? Como eu disse lá no começo do vídeo, a pinga, a cachaça, aguardente, cana, como vocês quiserem chamar, 51 ela foi feita em homenagem ao Palmeiras, campeão mundial de 1951. Então quando vocês falarem que 51 é pinga, todo palmeirense agradece, porque aquilo lá foi em homenagem ao Palmeiras, campeão mundial. No mais, fica aqui para vocês só o agradecimento por ter me acompanhado até aqui. Se inscreve aqui no meu canal, como eu sempre peço aqui. Deixa seu likezinho que me ajuda demais. Coloca principalmente aqui nos comentários, porque eu respondo todos os comentários. Galera sabe aí que meus vídeos eu respondo todos os comentários, né? E eu fiz esse vídeo um pouco mais longo, né? Falando propriamente disso, para que as pessoas entendam, porque tem muita gente que chega pra mim e pergunta: Marlon, realmente, vai, fala aí, tu é palmeirense, tira o clubismo, tira o coração de lado. Palmeiras tem mundial? Então assim, eu tive que estudar, eu tive que ler, eu tive que ir atrás disso aqui, de imagem, para entender o que foi esse campeonato de 51, né? Porque você só falar por falar, é mesmo que você tá jogando bola no escuro. Então não vale a pena, entendeu? Então tem muitas outras polêmicas que eu vou trazendo vídeos aqui pra vocês, de outros times também. Eu vou trazendo pra vocês devagarinho aqui. Mas não esquece de comentar aqui embaixo. Comentem demais. Comentem se concordam, se não concordam. Falem que o Palmeiras tem mundial ou se o Palmeiras não tem mundial. E eu vou debater com vocês lá. Claro, né? Sempre respeitando e sempre querendo ser respeitado também, né, com os comentários. E assim a gente faz de forma sadia um debate, beleza? No mais, galera, avante palestra. Obrigado pela força. Deixa teu like. Valeu!